Muito boa noite, pessoal! Está começando mais um Max Esporte, nosso encontro de toda terça-feira aqui. Que alegria! Semana passada não pude estar presente, problemas no departamento médico, mas agora resolvido. E vamos começar a tocar o nosso programa desta terça-feira com muita alegria de volta com vocês, já de cara, agradecendo ao Jorge Ramos com seu brilhantismo tocando o programa a semana passada. Programa com muitas atrações, um programa bem maneiro, bem legal, mas não podemos deixar de esquecer que o apoio sempre de Costa Azul Supermercados, é bom ter você aqui, ACM, mais que uma academia, e RenTV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. O programa recheado, o programa bacana, com a ajuda dos meus mosqueteiros, Otávio Bocão, Jaime Luiz, mais Jorge Ramos, mais o Carlos Borges. Pode botar na tela aí a galera, Dani, que aí, olha, tá todo mundo bonitinho, já esperando, com um sorriso. E vai ter, além dessa turma boa, vai ter o Marcelo Barbosa com ginástica, Marcos Bigo Mendes com basquete, Maíra de Assis com voleibol, Paulo Bizarro com e-games, Paulo César Oliveira, nosso correspondente internacional. Você pensa que acabou? Nananina, não. Não acabou, não. Daqui a pouco tem uma entrevista com o Washington Rodrigues, um dos grandes nomes da crônica esportiva brasileira, um monstro sagrado, respeitado, espirituoso, que foi técnico do Flamengo também, fazendo o caminho inverso. Todo jogador que para vira comentarista. O Washington, comentarista, foi técnico por uma época no Flamengo. Então, olha só como o programa tá maneiro, hein? O programa tá show de bola, o programa tá 10. E para começar, nota 10 de hoje, o Portugal em Foco, sabendo as informações do meu amigo Jaime Luiz, que sabe tudo de Portugal. Vamos começar com você, Otávio Bocão. Boa noite. Boa noite, Mazela. Seja bem-vindo de volta ao nosso programa aqui. Saudades de você. Que bom que você tenha se recuperado. E aos meus mosqueteiros também, né, que trabalham com a gente aqui. Ô, Jaime Luiz, eu queria saber de você. Porto foi campeão da Taça de Portugal, é isso mesmo? Foi, Bocão. Foi com muita justiça. Parabéns ao Futebol Clube do Porto, que termina a temporada com muito êxito, já que foi campeão também com mérito e agora com a Taça de Portugal. Tá certo, então. Você vê o Jorge Ramos como ele é? Foi muito bom você estar com a gente. O Borges me dizia que ele mandava para o Borges interno, Bocão. Falava assim, pô, o Jorge apresentando é ótimo, o Jorge apresentando. Agora ele fala no ar que estava com saudades. Você tá vendo, Jorge Ramos? Boa noite, Jorge. Uma pergunta pro Jaime Luiz. Uma boa noite para você também, Mazela. Muito bom ter você de volta, mesmo que ainda em recuperação. E é difícil, né, substituir. Nunca, né, serei igual a você. Mas estamos aí. É difícil. E a minha pergunta para o Jaime é muito simples e direta. E o Jorge Jesus já assumiu o Benfica? Já começou a treinar a equipe? Uma boa noite para você, Jaime. Boa noite, meu querido Jorge. Realmente assumiu ontem. Foi apresentado ontem no Seixal, que é uma localidade em frente a Lisboa, onde o Benfica tem um belo centro de treinamentos. Ele foi apresentado e muito em sigilo. E no dia 10 de agosto é que retornam os jogadores de férias e então ele começa os treinamentos, começa a preparação para a temporada. Ele pediu reforços, o Benfica prometeu, vamos aguardar com muita expectativa. 2 brasileiros estão sendo procurados aqui para reforçar o Benfica. O Cebolinha, o Benfica já fez uma proposta ao Grêmio, em torno de 20 milhões, que é quanto o Grêmio decidiu vender o jogador, já que o mercado está bastante difícil na Europa. E também o Veríssimo, zagueiro central do Santos Futebol Clube, que quer deixar o clube brasileiro e ingressar no futebol da Europa. Eu não vim para o Benfica para melhorar o meu contrato salarial, vim ganhar menos dinheiro que eu ganhava no Flamengo. Eu vim para o Benfica porque acredito num projeto. Vim para o Benfica porque acredito nesta nação que tem todas as condições para fazer do Benfica grande. Voltar ao Benfica, ao prestígio internacional que o Benfica teve durante muitos anos. Recuperar esse prestígio internacional. Tá certo, então. Olha aí, mexidas. Falou em mexida, Ursão do Vral. Você que se mexe muito bem, fazendo dancinha na internet, fazendo mil coisas, pegando a Beth para dançar. E aí, com a pergunta para o nosso Jaime Luiz?
Primeiro, um prazer ter você de volta aqui, meu querido Ricardo Mazella. Esse Bocão realmente, ele puxa o saco, né? O problema é o seguinte, Jaime Luiz, qual é o brasileiro que fez sucesso no futebol europeu, hein? Boa noite para você, Jaime. Este ano, né? O meu querido Borges, esse ano. O brasileiro é do Benfica. Ele é do Benfica, marcou 4 gols. É o atacante dos Vinícius, de 23 anos, está sendo muito pretendido por europeus, mas o Jorge Jesus já diz que ele é inegociável e que precisa dele e ele vai continuar. Ele, para você ter uma ideia, marcou mais gols que o Neymar, que o Gabriel Jesus, e tem uma média muito melhor por jogo do que o Lionel Messi. Portanto, há uma esperança realmente muito grande de que ele em breve se torne um Gabigol, quem sabe. Quem sabe, Jaime, quem sabe? Aí jogadores que ninguém conhece, né? Daqui a pouco o Bocão, no final do bloco, ele está lançando umas camisas, uma coleção com o Bocão. Borges, você eu acredito, viu, Bocão? Mas o Bocão, daqui a pouco você fala. Depois do Paulo César Lira, para fechar o bloco, fazer expectativa, você agora é designer de moda, é isso, Bocão? Não sou designer, então, não. Mas daqui a pouco você vai mostrar para todo mundo aí. E depois sugerir que todo mundo vista a camisa do Bocão no programa. Vai ser bem bacana. Boa, legal. Boa. Bom, vamos ver. Mas ele vai ter que comprar pra gente uma camisa para cada um. E até pro Daniel, que o Daniel falou que agora só vai para Curitiba com a roupa do Bocão. Né, Dani? Vai lá, vai ser um sucesso. E depois levar os endereços também, que é sempre importante com a camisa do Bocão, porque dá tudo certo no final. Os amigos e amigas de Otávio Bocão. Olha só, falando em exercício e movimentação, chega mais, Marcelo Barbosa. Boa noite, Mazella. Boa noite, amigos da Max Sport. Mazella, hoje eu trouxe 2 exercícios que vão trabalhar o componente cardiorrespiratório e também vão ajudar no emagrecimento. E além disso, ele vai estar incidindo em cima da saúde dos ossos e das articulações. São exercícios de saltitos em que você pode estar trabalhando no nível de baixa, média ou alta intensidade, de acordo com o teu condicionamento. O primeiro exercício começa com afastamento das pernas, tá? E vai fazer esse movimento. O segundo exercício, deslocamento lateral. Com uma leve flexão de joelho no final do movimento. Esse exercício você vai estar fazendo, tanto o primeiro quanto o segundo, de 15 a 20 repetições, 3 séries, descansando 1 minuto. É importante lembrar que se você tem algum fator de risco ou alguma lesão, converse com o seu médico antes de começar. Um grande abraço e até a semana que vem. Valeu, Marcelão, você sempre brilhante, faz um trabalho social muito bacana, Marcelo Barbosa. Marcelo, estou contigo, irmão. E também não posso deixar de estar longe dele, meu querido amigo, meu querido irmão. Os fãs da Bola Laranja estão ávidos para saber as novidades, a aula do professor Marcos Bigo Mendes e o basquetebol. Amigos do basquete, fãs da Bola Laranja aqui do Max Sport, boa noite. Hoje eu vou dar sequência aos 7 princípios de um sistema de jogo eficiente e equilibrado que foi criado por Phil Jackson e Tex Winter durante os anos que eles foram treinadores do Chicago Bulls e do Los Angeles Lakers. O segundo princípio fala de que o ataque tem que ser jogado em toda a extensão da quadra. Então esse processo de transição começa assim que o jogador pega a posse da bola. Ele tem que saber jogar em alta velocidade, mas para isso os fundamentos do jogo têm que ser muito bem treinados, porque quanto mais você aumenta a velocidade da equipe, mais os erros aparecem. Eu ensinava para os meus atletas a observarem aonde a defesa estava posicionada, porque é dali que o ataque vai iniciar. Então, treinadores de basquete, treinem as suas equipes para saberem jogar em toda a extensão da quadra e não apenas numa das metades da quadra, tá bom? Fica a dica, nos veremos aqui na semana que vem, na terça-feira, no Max Sport, canais 525 e 25 da NET.
Um grande abraço, tchau, tchau. Valeu, Biguzinho! Os amantes da bola laranja, mas tem muita gente que ama também essa bola que sobe, mais levezinha, para cortar. E ela é a nossa princesinha, a única, mais bonita, mais legal, porque vocês são todos feios. Quem fala de voleibol pra gente é minha querida Maíra de Assis. Fala, Maíra! Olá, Mazela, olá a todos do Max Esporte. Hoje a gente vai falar sobre vôlei, é claro, mas vai falar sobre a modalidade paralímpica, o vôlei sentado. O vôlei sentado é bastante parecido com o vôlei em pé. Conta com 6 jogadores espalhados pela quadra com algum tipo de deficiência física ou dificuldade de locomoção. Os sets possuem 25 pontos corridos e o tie-break 15 pontos. Quem ganha a partida é quem vence 3 sets. Já as diferenças ficam por conta da rede, que é um pouco mais baixa, 1,15 m no masculino e 1,05 m no feminino, a quadra, que é um pouco menor, medindo 10 por 6 metros, e o bloqueio de saque, que é permitido no vôlei sentado. Uma regra de ouro da modalidade é que enquanto o jogador estiver com a bola, ele precisa manter o contato com o quadril no solo, embora o deslocamento pela quadra seja permitido. E falando em Paralimpíada, o Brasil estreou na modalidade em 2008 nos Jogos de Pequim com a seleção masculina. Mas o nosso melhor resultado foi com a seleção feminina na Rio 2016, trazendo bronze para casa. E para terminar, uma curiosidade. A seleção masculina do Irã é a maior vencedora da modalidade do mundo. Então, Mazela, por hoje é só e até a próxima com mais vôlei. Tchau! Valeu, querida! Beijinho para você de toda a equipe dos Mosqueteiros. E falando em gente boa, gente legal, da melhor qualidade e sabe tudo de games, um quadro que tem um sucesso muito grande aqui no Max Esporte, é o marido da Ilana, é o nosso Paulo Bizarro. Abraço carinhoso a todos e vamos começar o programa na ação do Free Fire. Último final de semana tivemos a primeira edição do torneio gigante de Free Fire, reunindo as 12 maiores equipes da América do Sul e a brazucada arrebentou. A equipe da Red Calunga conquistou o título na última das 8 quedas e conseguiu se consagrar campeã, com a premiação de $17.500. A equipe da God, com 4 buias e também grande atuação durante todo o torneio, ficou em segundo com premiação de $10 mil, e a Pen Game ficou em terceiro com premiação de $7.500. Ainda no Free Fire, tivemos também no último final de semana a final do primeiro campeonato CBDEL de Free Fire. E teve buia também, a Braveheart conseguiu a primeira colocação e foi a grande campeã, com bom sucesso em segundo, também com grande atuação, mostrando que veio para brigar pelas primeiras posições nos torneios federados. E a Rio Claro, equipe do Clube Rio Claro, em terceiro, também demonstrando grande atuação. Parabéns a todos, buia! Hoje na história dos games eu vou contar um pouquinho da Nintendo, icônica empresa japonesa fundada em 1889 com o objetivo de fazer cartas. Ela se mistura com o mundo dos games dos anos 80, com Donkey Kong, Super Mario, The Legend of Zelda, Metroid, o Super Nintendo e o Game Boy, que revoluciona os jogos de mão. No final dos anos 90, ali para o ano 2000, ela perde um pouco de espaço com seu Nintendo 64 e o Cube, muito em função do lançamento pelas outras marcas do PlayStation e do Xbox, que tinham grande qualidade. Mas ela não fica para trás e relança o seu Nintendo DS e o Wii, que revoluciona mais uma vez os controles, trazendo interatividade entre gamer e seu console. Em 2017 ela traz um sucesso que está aí até hoje, que é o Nintendo Switch, e parceria com a Pokémon e mais os seus títulos de Super Mario e Donkey Kong que continuam rolando, além de Zelda. Essa empresa está misturada e é uma das grandes do mundo dos games. No CBLOL vamos ter uma super semana de arrepiar. São 3 dias de competição, começando na sexta-feira para garantir as últimas vagas nas semifinais da competição do segundo split do CBLOL. A Pen Game é a única equipe garantida, mas INTZ, Kabum e Santos vão ter que se segurar para poder conter o ímpeto de Flamengo, Prodigy e Fúria, que vem buscando a sua reabilitação e querem essa vaga, querem conseguir esse título do segundo split e a vaga no Mundial. Espero que tenham todos uma ótima semana. Obrigado mais uma vez pela atenção. Tchau!
Valeu, Paulinho. Você sempre. Eu queria saber quantas camisas você tem, cara. Quantas camisas você tem? É impressionante, hein? Nem o Bocão tem tanta camisa, o nosso galã do programa. Nem tanta camisa o Bocão tem como você. É impressionante. Saindo aqui do E-Game, saindo do Rio de Janeiro, vamos para a Europa. Max Sport é fino, Max Sport arrebenta. Pouco programa, quase nenhum tem correspondente internacional exclusivo, como nós temos aqui, porque nós temos Paulo César Oliveira. E após mais de 3 meses de paralisação, estão de regresso às competições europeias. Na quarta e na quinta-feira, realizam-se a segunda mão das oitavas de final da Liga Europa. Os jogos serão os seguintes: quarta-feira no sensacional Olympique, em Kiev, jogam Shakhtar Donetsk e Wolfsburgo da Alemanha. Em Copenhague, o Copenhague recebe os turcos do Istambul Başakşehir. Em Old Trafford, na Inglaterra, o Manchester recebe o Linz da Áustria. E em Gelsenkirchen, campo neutro na Alemanha, a Inter de Milão recebe os espanhóis do Getafe. Na quinta-feira, terreno neutro para Sevilha e Roma, que jogam em Duisburgo, na Alemanha. Em Leverkusen jogam Bayer Leverkusen e Glasgow Rangers da Escócia. Em Basel, o Basel recebe o Eintracht Frankfurt. E em Wolverhampton, o Wolves enfrenta o Olympiacos da Grécia. Já em relação à Champions League, com o PSG do brasileiro Neymar, o Atlético de Madrid da Espanha, o Leipzig da Alemanha e o Atalanta da Itália já classificados, inicia-se então no fim de semana a disputa para as últimas 4 vagas. Serão os últimos que vão carimbar o passaporte para Lisboa. Em Turim, depois de ter perdido para o Lyon em Lyon por 1-0, jogam Juventus de Turim de Cristiano Ronaldo e Olympique Lyonnais. Em Manchester, depois de ter ido a Madrid e vencer por 2-1, o Manchester City recebe a equipe do Real Madrid. Depois, no sábado, no Allianz Arena em Munique, jogam Bayern de Munique contra o Chelsea. Primeiro jogo, o Bayern venceu por 3-0 e praticamente está classificado. No segundo jogo, depois de ter empatado em São Paulo, em Nápoles, em 1-1, o Barcelona decide em casa a sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões. Os jogos das quartas de final, das semifinais e a grande final serão todos realizados em Lisboa entre os dias 12 e 23 de agosto. De Bruxelas, na Bélgica, Paulo César Oliveira. Valeu, Paulinho, você é brilhante, como sempre, meu querido amigo Paulo César Oliveira. Eu adoro os papos durante a semana do Paulo, com o Jaime, com o Bocão, com o Bosch, todo mundo interagindo. É muito legal aqui nas nossas redes sociais, que você deve participar também. Antes de fecharmos o primeiro bloco, como eu havia prometido no início, Bocão, agora você está lançando moda, Bocão. Eu queria mandar um abraço especial aos proprietários da F-Trick, né? F-Trick Story do Instagram, F-Trick Legend, que é o Bocão 10, né? O lançamento do Bocão 10. Mostra mais, mostra. O Daniel abriu para você, ó. Tira uma e mostra para a galera aqui, isso. Rio, fica mais fácil. Abre uma dessa, Rio, isso, Bocão. Para a gente acertar, para fechar o contrato aqui da F-Trick, estaremos desenvolvendo e ministrando clínicas em todo o Brasil. Tá aí, ó. Bocão 10, ó. Isso, aí, ó. Garoto. Bacana. Nossa marca. Com certeza. Exatamente. Bacana. E nós estaremos ministrando clínicas em todo o Brasil e no mundo. Temos agendado agora em Belém do Pará em setembro. E em dezembro parece que vamos fechar em Lyon, Paris e Toulouse, na França. Quero mandar um abraço para eles. E qualquer coisa é só me chamar no @Otávio Bocão Oficial, que a gente tem camisas para todo mundo. Então, para fechar o primeiro bloco, hein? Jorge Ramos, o melhor tocador de bumbo, dançarino, poeta, jornalista, radialista, jogador de futebol, quando os caras jogam basquetebol. Eu vi o programa, Bial, você jogou comigo, quase que eu joguei a televisão pro alto. O Bial jogou comigo. Aí tem Jorge Ramos, tem Jaime Luiz, que sabe tudo de futebol português e de Europa, Carlos Bosque, Marrou Júnior. Esse programa tá absurdamente impossível, cara, impossível. Espero que vocês tenham gostado. O primeiro bloco tá aí. Depois você arruma uma camisa para cada um, para todo mundo fazer um programa com o Bocão 10. Vai ser legal, você compra, dá pra gente, doa, e depois tá aí, então. Legal. Gente, já a entrevista com o Washington Rodrigues. Eu, os meus mosqueteiros Jorge Ramos, Carlos Bosch, Otávio Bocão e Jaime Luiz, com o grande Washington Rodrigues aqui no Max Sport. O Rio corre para Max.
Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte aqui pela TV Max. Os nossos encontros de toda terça-feira, sempre com apoio de Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. De ACM, mais que uma academia. REN TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E como eu havia prometido no primeiro bloco, hoje a presença de um dos monstros sagrados da comunicação esportiva do Brasil, rádio, televisão, jornal, um cara que marcou, escreveu seu nome na história do esporte brasileiro. E conseguiu fazer também o caminho inverso. 99% dos caras que param de jogar bola viram comentarista. Ele, como comentarista, foi técnico do maior time do Brasil, do Clube de Regatas do Flamengo. Espirituoso, inteligente, respeitado, para nossa alegria, para minha alegria aqui no Max Esporte, programa que completou um ano, hein? Um ano Max Esporte aqui na TV Max, com um retorno realmente sensacional. O meu boa noite, junto com os meus mosqueteiros, ficando o Jaime Luiz, Otávio Bocão, ficando o Jorge Ramos, ficando o meu querido Carlos Bosch, está aí com esse sorriso muito bonito, o Washington Rodrigues, o famoso Apolinho, com a gente aqui no Max Esporte. E o programa completou um ano e o presente é nosso, tendo você aqui no programa. Washington, muito obrigado por estar com a gente. A primeira pergunta é minha, mas hoje não vou fazer pergunta, só agradecer de emprestar o seu carinho, sua inteligência, seu carisma aqui no Max Esporte, viu? Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, o prazer é meu, rapaz, a alegria estar reunindo assim com essas pessoas todas que estão aí, que passaram algum tempo, pelo menos, ao meu lado, em alguns setores de atividade no jornalismo esportivo. Estou muito feliz pelo teu convite, do Carlinhos, ver o Jaime Luiz. Olha, é fantástico isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Lembrando que hoje o Sérgio Américo não pode estar com a gente. Eu estava entregue ao departamento médico, hoje ainda não estou muito legal, mas o Sérgio Américo está entregue, mas semana que vem estará com a gente. Eu que trabalhei com o Washington na Rádio Globo nos idos de 1980 e alguma coisa, 84, 85, quando ele e José Carlos Araújo, outro monstro do rádio, voltaram para a TV Globo, estavam para a Rádio Globo, voltaram da Nacional e foram para a Rádio Globo. Eu estava lá, o Valdir Amaral, outro monstro, indo para o Jornal do Brasil, e o Jorge Cury indo para a Rádio Tupi. As mexidas do rádio, quando o rádio tinha realmente... Até hoje o rádio é forte, mas naquela época a briga Globo, Tupi, Nacional era um negócio absurdo. É isso aí. Bom, o Washington hoje... Tem um detalhe que eu quero dar para você, é o seguinte, o Serginho, que não está aí, é cria minha. Eu fazia o show da madrugada na Rádio Globo, de meia-noite às 5 horas da manhã, de sábado para domingo. E o Sérgio Moraes, o pai dele, era nosso companheiro, narrador esportivo, às vezes levava ele para trabalhar para a rádio, e ele não queria ir embora. Então ele ficava lá para assistir o show da madrugada e via o show da madrugada sentado no meu colo. Sérgio Américo, essa merda já sentou no colinho do Apolinho. Legal. Então, histórias do rádio. Vamos fazer um programa só com as histórias do rádio, que são realmente fantásticas. Olha só, Washington, o Flamengo trazendo um novo técnico, espanhol, são português, entra o espanhol, mas eu vou tocar a bola com os meus queridos amigos, meus queridos mosqueteiros, para saber, a ideia do programa, Washington, é saber você que esteve do lado de lá, do lado de cá, um técnico que ganhou tudo, com uma filosofia, vai chegar um técnico novo, que nunca foi técnico, a não ser lá nos Estados Unidos, que trabalhou com um cara que é considerado hoje um dos melhores, e sim, vamos destrinchar o que pode acontecer com o Mengão em relação ao Campeonato Brasileiro e a sequência do trabalho. A primeira pergunta, de rubro-negro para rubro-negro, Carlos Borges, boa noite. Tudo bem, meu amigo Mazella, é um prazer ter o Washington Rodrigues. Meu querido Washington Rodrigues, a aposta do Domi é uma boa aposta para o Flamengo? Boa noite para você, Washington. Boa noite, Carlos. É o que temos no momento, né? Porque agora não dá tempo mais de você pensar em outra coisa. Se vai dar certo ou se não vai dar certo, só o futuro dirá. É uma herança que o Jorge Jesus deixou e complicado, porque a torcida do Flamengo ficou mal acostumada. A torcida do Flamengo agora não admite vice. Vice para ela é coisa do passado, ela quer ganhar tudo. E o que o Jorge Jesus fez foi uma temporada maravilhosa, extraordinária. Nem ele, pode ter certeza disso, nem ele acredita no que ele fez, porque foi
totalmente anormal, totalmente fora da rota. Isso não existe na história. Existem outros técnicos vitoriosos, até mais vitoriosos do que ele na história do Flamengo. Mas em tão pouco tempo, ganhar tanta coisa, não tem nada parecido. Então o cara que pega, seja ele quem for, vai ter dificuldade, porque se não fizer nada parecido, pode ter certeza que, não sei, eles vão aprender como é que chama burro em espanhol e sai de baixo. Otávio, você que morou na Espanha, você que é um ex-jogador da Seleção Brasileira de Futsal, você que conhece o público espanhol e a língua espanhola, Otávio Bocão, meu amigo, faça uma pergunta para o Austin, como é que é burro em espanhol, Otávio? Boa noite. Muito boa noite, Austin Rodrigues, Apolinho, uma referência no nosso jornalismo esportivo, que me passou um filme na cabeça, porque no sábado eu fui fazer Botafogo e Fluminense da Botafogo TV e encontrei com o José Carlos Araújo, outra referência esportiva para mim. Então, por coincidência, está comigo hoje aqui o Austin Rodrigues conosco. É uma satisfação enorme. Muito prazer. Eu queria perguntar a você, eu queria saber de você uma curiosidade do passado. Não vou nem falar agora do presente, não, porque eu acho que o Domenech ainda é uma aposta, o Domi é uma aposta como foi o Jorge Jesus. E muito bem dito por você sobre o que ele fez aqui no futebol brasileiro. Para mim, foi o melhor treinador que eu vi na minha vida, aqui no Brasil. Por que não deu certo aquele time de 95 do Sábio Romário Edmundo? Um grande abraço para você, seja bem-vindo. Antes eu quero dizer a você que eu comecei no salão, né? Eu estava com carioca, futebol de salão. Isso foi graças ao futebol de salão que eu parei no rádio. Essa é outra história. Olha, eu não acredito que não tenha dado certo. O craque sempre dá certo. O que aconteceu naquela ocasião foi o seguinte. O Romário, quando eu assumi mais ou menos em setembro de 95, depois da tragédia do gol de barriga do Renato, o Edinho, o Vanderlei saiu, entrou o Edinho levou o time para uma excursão, nessa excursão deu tudo errado, na volta começou o brasileiro, o Flamengo começou perdendo, e o Edinho saiu, e ninguém queria pegar aquele time, e eu peguei. Eu peguei por eliminação, porque na ocasião que o Kleber me chamou para conversar, eu imaginei que ele fosse se aconselhar sobre um novo nome. E eu ia sugerir o Tele Santana, cheguei a sugerir. Mas nós estávamos no antiquário do restaurante, ele, o Michel Assef, as nossas mulheres, e ele disse assim, tem um prato ali, e o nome do treinador está debaixo daquele prato. Aí eu levantei o prato, estava o meu nome, falei, pegadinha, brincadeira. Ele disse, não, nós estamos com esse problema e tal, e não adianta tentar atender, tem que ser uma pessoa que consiga juntar, porque havia uma divisão dentro do clube muito grande, uma crise que eu não me lembro de outra parecida, muito difícil. Quando eu peguei, eu me assustei, porque tinha um grupo que tinha vindo do Fluminense, tinha um grupo que estava no Flamengo e tinha a garotada que ia subir e que não subiu em função desse grupo que chegou do Fluminense. Então, havia uma crise de relacionamento interno muito, muito séria, muito grande. O Romário vinha de um problema particular, estava jogando com 3, 4 quilos a mais. Tá? No primeiro dia, no primeiro treino meu com ele caiu no campo, teve lá um problema, teve que ser internado no Hospital dos Servidores do Estado. Nós fomos para a Argentina, para a minha estreia foi na Argentina contra o Vélez Sarsfield, que foi a Supercopa dos Campeões Sul-Americanos. Olha só o bicho que eu peguei. Era só torneio entre os campeões sul-americanos. E a minha estreia foi contra o Vélez Sarsfield, que era, além do campeão argentino e campeão da Libertadores, era campeão do mundo, tinha sido campeão do mundo, acabou de ser campeão do mundo. E o técnico da época era o Carlos Bianchi, que era considerado na época como é o Guardiola hoje. Então as pessoas só diziam o seguinte, então, o Flamengo vai perder de 8, vai perder de 9, vai perder de 7, ninguém fazia por menos. O Washington é treinador, ele vai chegar lá, o cara vai passar por cima dele. Muito bem, não levamos o Romário, já começou por aí. Hein? Então, o Romário Edmundo sabe, já não teve o Romário. Aí jogamos lá, ganhamos de 3-2 de virada, perdemos por 2-1 dentro da Argentina até os 42 do segundo tempo, fizemos uma virada 3-2, ganhamos esse jogo. Disputamos o campeonato todo, sempre com essas alternâncias. Uma hora jogava o Romário, outra hora não jogava o Edmundo. Os três juntos, na verdade, jogaram muito pouco. E no pouco que jogaram bem. Só que não fizeram o chover como as pessoas imaginavam. Porque às vezes você tem um time com jogadores extraordinários, o Palmeiras é um exemplo disso, e tem hora que não roda. Mas nós tivemos isso. Em seguida,
Durante o Campeonato Brasileiro, que era alternado com a Supercopa, o Edmundo, num jogo Flamengo Internacional, lá no Beira-Rio, o Gamarra deu uma porrada nele, quebrou o pé dele. Ele ficou com o pé quebrado, saiu o Edmundo. Aí entrou o Churrapinha. Aí ficou o Churrapinha, o Romário e Sávio. O Romário fora de forma, totalmente fora de peso. Tinha tido um problema, como eu já te falei. Mas, de qualquer forma, jogou para Chuchu, fez o que ele tinha que fazer, e nós conseguimos, em 8 jogos internacionais, olha, jogamos contra Independente da Argentina, que foi o campeão, Vélez Sarsfield, Nacional de Montevidéu e Cruzeiro. 8 jogos, ganhamos 7, não empatamos nenhum, ganhamos 7. Perdemos 1 e perdemos o título no saldo de gols. Mas como era bonitinho cantar aquilo, Romário Edmundo, saiu o ataque, não sei, tinha aquela musiquinha que eles faziam. Eu cantei muito na arquibancada. Então, o que aconteceu? De fato, não funcionou como poderia funcionar. Não funcionou como poderia funcionar. Mas o ataque, por exemplo, da seleção brasileira com o Neymar, não sei o quê, como não tem rima, ninguém fala nada, mas também, às vezes, não funciona. Então, isso acontece no futebol, né? Agora, por exemplo, o caso do Flamengo, no momento, tudo que a bola que vai para a área entra. Então, Bruno Henrique e Gabigol, fantástico, extraordinário. Para de entrar a bola 3, 4 jogos seguidos. Agora mesmo, o Gabigol, depois da pandemia, depois da volta da interrupção da pandemia, não fez gol. A hora que, enquanto ele sempre não fizer gol 2, 3 jogos, vai começar a torcida a pegar no pé dele. É assim que funciona. Mas são 3 jogadores extraordinários que, sabe, ao contrário, ajudaram muito o Flamengo. É verdade. Ô Bocão, você não fugiu da resposta. Como é que é burro em espanhol? Burrito, burrito. Burro. Burro é burro em qualquer lugar, é isso? Burro é burro em qualquer lugar do planeta. E só uma correção que o Washington falou, ele falou assim, aquele fatídico gol de barriga. Para o meu caso, foi a maior alegria da minha vida. Então, eu narrei esse jogo para a Rádio Tamoio, acabou o jogo, eu desci, eu dei volta olímpica, apresentava na TV Educativa nessa época, um programa lá que tinha muita audiência no Brasil inteiro, que era o Debate Esportivo. Eu era apresentador, durante anos apresentei esse programa, fiz um programa de faixa. Eu sou que nem o Washington, todo mundo sabe que o Washington é Flamengo, todo mundo respeita o Washington, porque a gente não distorce, a gente fala o que sente, o que vê, seja a favor ou contra o seu time de coração. Eu sou muito parecido com o Washington em relação a isso. E eu nunca escondi minha paixão pelo Fluminense como o Washington, e nunca escondeu a paixão dele pelo Flamengo. Isso é muito legal. Nós somos independentes, não precisa... qual é o seu time? Não, eu não tenho um time. Pelo amor de Deus, isso é uma burrice, já que o assunto é burrice. Quem trabalha no esporte, não vou revelar meu time. Está cheio de colega aí que não gosta de revelar o time, que a gente sabe... E é besteira. Jorge Ramos, grande alvinegro, o ponto de equilíbrio do programa. Boa noite para você, junto ao Washington Rodrigues. Fala, Jorginho. Bom, super legal estar no programa novamente, ao lado do Washington Rodrigues, né, com quem eu pude aprender muitas coisas, acompanhei sempre, né? Ele é um pouquinho mais velho do que eu, então a gente aprende, né? Trabalhei com o filho dele, Bruno, né, um dos filhos, né, o Bruno. Bom, Washington, o Campeonato Brasileiro vai começar agora, agora em agosto, né? Nós estamos aí, né? Já começou, inclusive, já começou. Você acha que existe favorito? Flamengo, mesmo com um técnico novo, Palmeiras, Grêmio. Como é que você vê o Campeonato Brasileiro sem público, a princípio, totalmente sem público? Qual é a tua expectativa? Boa noite. Ora, duas coisas. Uma delas é o que me preocupa muito, foi o que você acabou de dizer, sem público. Sem público até quando? É a pergunta que eu faço. Por quê? Por exemplo, você vai enfrentar o Corinthians em São Paulo. Chega lá, você joga sem público. Beleza. Mas aí o teu adversário direto vai lá no retorno, chega lá, aí agora já pode ter público. O Corinthians é outro com público. O Flamengo, no Maracanã, sem público, é um. Flamengo, Maracanã com público, é outro completamente diferente. Quer dizer, o que a CBF deveria fazer, eu não compete a ela, mas eu tinha essa dúvida e consultei a CBF sobre isso, se ela poderia determinar se vai começar assim, vai até o fim assim. Mas não, ela não tem poderes em cima das prefeituras locais. Chegarão a determinada cidade, o cara autoriza a botar público. Aí não tem o que fazer.
mas vai desnivelar o campeonato, porque se você tem determinados adversários, você não pode jogar no Sul com o Grêmio, com o público, e achar que é a mesma coisa que jogar depois aqui sem o seu público. Internacional, a mesma coisa, Atlético Mineiro, enfim, são grandes torcidas que fazem diferença. Isso aí me assusta. Agora, favorito, todo jogo tem favorito, porque senão não haveria bolsa de aposta. A bolsa de aposta cota já desde o início, e você tem os favoritos naturais. O futebol não comporta adivinho, mãe de Ná, pai Vivi, não tem vez em futebol. O futebol derruba tudo quanto é adivinho. Então, quando vai começar, sempre as pessoas falam em quem? Falam em Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Internacional, Atlético, que são os de sempre. Mas você não tem como fazer um prognóstico num campeonato tão longo, que atravessa 3 estações do ano, às vezes 4 estações do ano. Esse ano não sei até quando vai, já vai para o ano que vem, e com viagens, com problemas de transferência de jogadores, saída de treinadores, durante todo esse período. Então é muito difícil fazer qualquer tipo de prognóstico. Mas os favoritos são os de sempre. Tá certo, okay. Então. Você falou do Brunão, você trabalhou com o Brunão, Jorginho. O Brunão foi meu aluno na universidade. Eu fui professor durante muitos anos de jornalismo na Estácio de Sá, e o Brunão foi meu aluno lá. Ia sempre lá, mas chegou, professor, Mazella. Aí ele tocou a carreira vitoriosa dele lá, falou, Brunão, toda a sorte do mundo para você, e graças a Deus aí tá arrebentando o nosso Brunão. Deixei ele para o final, ele falou, o Washington vai fazer o programa. Mazella, eu quero fazer o programa. Eu falei, então você vai fazer o programa, meu querido Jaime Luiz. Washington, é um prazer muito grande rever o amigo com quem eu tive a honra de trabalhar na Rádio Nacional durante muito tempo, muitos anos, e com quem aprendi muito. Um abração grande. Washington, o Domenech, que estão falando muito em espanhol, ele não é espanhol. Se você disser para ele que ele é espanhol, ele fica bravo, porque ele é basco, né? E é da escola do Cruyff, porque a escola que o Barcelona utiliza, onde ele começou com o Guardiola também utiliza a escola do Cruyff, e ele já chegou pedindo 2 reforços. Ele diz que fala português e tal. O que você acha disso tudo? Olha, se ele é basco, já complica tudo, né? Ele é basco, vascaíno, porra! Vai ser... Melhor deixar de espanhol mesmo disfarçado. Agora, olha, eu não sei que reforço ele pediu, se ele não conhece o time, como é que ele pede reforço? Né? Se complica. A situação dele é muito, muito difícil, porque ele chega num país que ele não conhece, uma cidade que ele não conhece, para dirigir um clube que ele não conhece, os jogadores que ele só conhece 1 ou 2, vai enfrentar adversários que ele não conhece, num campeonato que ele não conhece, num país de dimensões continentais que ele vai enfrentar temperaturas diferentes, viagens longas. Então, vai ser uma aventura para ele. Se ele passar bem por essa, ele está consagrado. Porque até então, não adianta o currículo dizer que ele é assistente do Guardiola, que assistente é assistente. Os títulos do Guardiola não se agregam. Ele pode ter aprendido e deve ter aprendido. É um cara que tem 58 anos cumpridos agora. Então, é impossível que ele esteja no futebol há tanto tempo, não saiba nada. Eu acho que sabe, acho que ele tem competência. Agora, ele tem que ter cuidado para mexer no que está quieto. E como você disse muito bem, ele pega um Flamengo que só ganhou, né? Uma herança muito forte que o Jesus deixou. Muito bem. Que papo agradável, conversa interessante. Tenho certeza que em casa você está gostando muito. O Washington com a gente aqui no nosso Max Sport. Então, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais na reta final do nosso programa. Lembrando sempre, o Rio corre para Max. Muito bem, estamos com a reta final do nosso Max Sport aqui pela TV Max, nossos encontros de toda terça-feira. Fiquei com saudade, semana passada não pude participar, Mazelão ainda não está 100%, mas não poderia deixar de participar nessa terça-feira, agradecendo mais uma vez a Jorge Ramos pela condução brilhante e pela coordenação perfeita
do Carlos Bosi, a colaboração de todos os meus mosqueteiros. Bom, sempre com apoio de Costa Azul Supermercados, é bom ter você aqui. ACM, mais que uma academia. RenTV, do meu amigo Júlio Cosentino. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E a nossa reta final do Max Sport, com esse mega convidado, estamos sempre mantendo o nível dos convidados, graças a Deus, nível de outro patamar, como diria o nosso Bruno Henrique do Flamengo, nosso Washington Rodrigues. Bom, de volta, o assunto é Flamengo, o assunto é Campeonato Brasileiro, o assunto é o espanhol que não é espanhol, é catalão, enfim. Vamos em frente, olha, o Washington está aqui, e não perdendo mais tempo, eu começo com você, Otávio Bocão. Bom, eu tenho uma outra curiosidade em relação ao Washington Rodrigues. Eu queria saber essa comparação que fazem do Flamengo de hoje com o Flamengo de 81. Você acha pertinente essa comparação? Esse foi o melhor time que você viu do Flamengo de 81 ou esse de 2019? Na hora que eu estou no futebol há muitos anos, há mais de 60 anos. Então, por exemplo, eu vi eu acompanhei o primeiro tricampeonato, 42, 43, 44, o gol do Valido em cima do Vasco, empurrando o Agemiro, o pessoal reclama falta até hoje, foi falta, pelo rádio. Ari Barroso, com a gaitinha deles e tal. Agora, a partir de 50 em diante, eu passei a acompanhar no Maracanã. Então, eu vi grandes times do Flamengo, vi grandes treinadores do Flamengo, vi façanhas extraordinárias, eu vi ídolos como Zizinho, Evaristo de Macedo, Dida, até chegar no Zico, vi grandes jogadores, Doval, Silva, Batuta, vi grandes equipes. O que o português fez agora, o time para frente, o pessoal chega a novidade, taticamente não tem novidade nenhuma. O Freitas Solis fez o gol com o Pessoa lá atrás, o Flamengo ganhava de 5, 6 de todo mundo. Então, o que acontece é o seguinte, tudo ao seu tempo, cada um é melhor ao seu tempo. Esse time do Flamengo é o melhor desse tempo. O Jorge Jesus foi o melhor treinador do tempo dele. Não pode se comparar. Você pega o currículo do Jorge Jesus, por exemplo, você não pode encostar no do Zagallo, não pode encostar no do Evaristo, não pode encostar no do Antônio Lopes, não pode encostar no Vanderlei Luxemburgo. O currículo. Ele era uma pessoa desconhecida para nós até a chegada, era desconhecido para nós. Comparar é muito. Eu acho que cada time é o seu tempo. Agora saiu a notícia aqui que a Inter de Milão ofereceu ao Messi, ao Lionel Messi, um contrato de 307 milhões de nossa moeda em reais por ano. Ou seja, o cara, se aceitasse, iria ganhar mais de 800 mil reais por dia, inclusive domingos e feriados. Imagina você se o Pelé tivesse 22 anos. Você vai achar que o Messi, por causa disso, é melhor do que o Pelé? Não, cada um ao seu tempo, né? Eu também acho, comparação não leva a nada. Já que você falou Jorginho, faz a pergunta para o nosso Washington Rodrigues. Tá certo. Washington, fazer uma comparação do futebol brasileiro com o futebol europeu. O próprio Guardiola já falou isso, né? Que o futebol agora, no futebol europeu, jogava o que o futebol brasileiro jogava há algum tempo atrás. Seleção de 70 até a seleção de 82, e que é aliado ao preparo físico. Como é que você estabelece uma comparação do nosso futebol, que não ganha a Copa do Mundo desde 2002, com o futebol europeu, Washington? Olha, nós estamos defasados em relação a eles, é verdade. Em relação a alguns times deles, não todos, mas alguns. O Liverpool, por exemplo, hoje, para mim, o maior modelo de futebol moderno é o Liverpool, que é o futebol em que você prioriza o toque, né? Você não perde tempo. Se você reparar as ações do Liverpool, o time sai em 2, 3 toques, uma velocidade impressionante. Para que isso aconteça, você precisa ter um elenco forte, fisicamente equilibrado, mas muito bem equilibrado, para poder reagir a essa forma de jogar. São 90 minutos que você tem que manter o mesmo ritmo. Porque no futebol, o futebol é um conjunto. Como é que você faz um time de futebol? Você pega 30 jogadores, é um elenco. Desse elenco, você tem que formar um grupo. O que é um grupo? O grupo é a reunião dos caras que acreditam na tua proposta. Se todos estiverem de acordo, você desse grupo você vai fazer um time, que são 11. Aí você vai ter que contemplar os que ficam de fora para não tornarem seus inimigos. Se você conseguir garantir isso, você tem essa harmonia,
Você vai embora. Se fisicamente eles estão todos eles equilibrados, aí vai acontecer o que acontece no Liverpool. Que ganha jogo não é o Guardiola, não é o Jesus, não é o Domi. Que ganha jogo é jogador. Se você não tiver um elenco tecnicamente muito bom e fisicamente muito bem equilibrado, você não faz o que o Flamengo fez. O Flamengo do Abel não era o mesmo time do Flamengo do Jorge Jesus. O Abel não tinha as mesmas ferramentas. Então o Abel estava com a dificuldade dele. Se você não tem um time que possa ser intenso, permanentemente estar atacando o adversário, porque o futebol é um cobertor curto, certo? Se você cobre os pés, cobre a cabeça. O Flamengo é vulnerável defensivamente. Esse Flamengo do Jesus era vulnerável defensivamente. Só que pouca gente tinha coragem de sair lá de trás para tentar atacar, para não tomar gol. O Vanderlei foi um dos primeiros. Foi lá, fez 4, tomou 4. Mas o Santos foi lá, fez 4, não tomou nenhum. Bahia meteu 3-0 no Flamengo também, porque teve coragem de ir lá na frente. Então, o futebol não tem perfeição. Tem o melhor momento. Agora, para você conseguir equilibrar isso, o trabalho do Jorge Jesus, por exemplo, no Flamengo, o grande trabalho dele não foi durante o jogo, foi no dia a dia. Ele conseguiu esse equilíbrio físico, que é muito difícil. Muito difícil. Ele conseguiu isso. O time do Flamengo saiu das férias, 5 dias depois jogou e não parou mais de jogar. E agora, por exemplo, nós vamos começar uma temporada que começa o Campeonato Brasileiro, vai invadir o ano que vem, vai parar em dezembro. As férias já foram, já cumpriram as férias. Então, quem não tiver fisicamente preparado não vai aguentar o rojão. E aí a culpa cai na mão do treinador. Mas, na verdade, o futebol é esse equilíbrio. O futebol europeu, e depois tem outra. Eles têm o que nós não temos, dinheiro. Então, você pega os ingleses, tem lá os russos que botam dinheiro lá, você vê, só tem inglês na arquibancada. No campo é tudo os melhores do mundo que eles vão pegando ou botando para jogar. Vai na Espanha, tem 2 times capazes de fazer isso, Real Madrid e Barcelona. O resto é igual aos nossos, não muda nada. Mas eles têm o dinheiro e fazem aquilo ali. Então, não é que o futebol dele seja melhor, ele é mais bem jogado, porque os caras ganham muito bem para isso, ganham uma fortuna para isso, e são cobrados para poder realizar os trabalhos do dia a dia. O futebol se ganha antes do jogo, você tem que chegar no jogo pronto para ele. É isso aí, a semana é trabalhado, o mês trabalhado, o campo é a consequência de tudo isso. Você falou em dinheiro, Washington, aqui, você que acompanha o Max Esporte, vamos falar com o cara mais rico do programa, nosso querido Jaime Luiz. Volta, Jaime! Tem muito dinheiro, muita coisa em Portugal. Fala, Jaime. Por que um treinador estrangeiro novamente no Flamengo? Os brasileiros andam aí com ciúme. Você não acha que o Flamengo deveria tentar, talvez, pelo lado brasileiro, não? Eu acho que o Flamengo fez uma tentativa inesperada com o Jorge Jesus, deu certo. Primeira coisa. Agora, não significa que nós é que criamos isso, nós da imprensa criamos isso. Não é o primeiro técnico estrangeiro que o Flamengo teve uns 10 ou 12 técnicos estrangeiros. O Freitas Solis foi um sucesso extraordinário, sem desmerecer os outros treinadores da época, que eram brasileiros. Então, o Flamengo apostou num técnico estrangeiro, por acaso. Olha, eu me lembro de uma entrevista que o presidente do Flamengo, o Landim, deu na Fox, e ele estava em Madrid, lá no dia da decisão, do negócio daquele qualquer, e foi quando estourou a contratação. E ele foi sincero, disse, olha, eu nunca ouvi falar nele, mas ele foi bem recomendado, eu estou contratando. Então ninguém sabia quem era o Jorge Jesus. E deu certo. Então o estrangeiro, o brasileiro, o que der, você não pode comparar. Nós temos treinadores aqui de primeiríssima linha. É que nós da imprensa é que criamos isso. Nós achamos, por exemplo, que o Vanderlei com 65 anos é velho e o Jorge Jesus com 65 anos é um jovem. Você dá na cabeça. Eu acho que nós tratamos muito mal o nosso produto. Nós vemos tudo que é do exterior, é tudo muito... o Guardiola é um fenômeno. Tomou agora 25, 26 pontos de frente para o corpo. E o pessoal que ele é melhor do que o cara. O cara meteu 25 pontos dele e o melhor é o Guardiola. Quer dizer, a gente cria essas imagens, as pessoas falam, por exemplo, o Guardiola é extraordinário, não estou discutindo a competência dele, não. Mas os nossos colegas que analisam esse futebol, sobretudo na televisão, falam do Guardiola como se ele estivesse todo dia... Eles nunca viram ele de calção, nunca viram como é que é o treino dele, mas falam do treinamento, porque a gente analisa resultado. Agora tem um exemplo claro, o Corinthians, 3 ou 4 dias antes, queriam comer o fígado do treinador no alho, o Thiago no alho e óleo.
Ele ganhou 2, pronto, já é novo, descobriu a fórmula, não sei o quê, agora sim. É assim que nós analisamos futebol, rapaz. A gente analisa em cima de resultados. Isso aí é muito perigoso. Agora é um rótulo. O rótulo qual é? Bom é treinador estrangeiro. O cara nunca foi técnico esse dono, nunca foi. Ele é ajudante. Mas os caras pegam o currículo do Guardiola e colam nele. Olha aqui, ele foi campeão de nada. Quem foi campeão foi o cara. Ele é ajudante. Mas de qualquer maneira, chega aqui, ele ganha 2 ou 3, vira gente também. Aí vai arrumar um emprego na Europa, vai embora lá com o Flamengo a pé. Eu acho isso. Depois, como o Borges vai perguntar, mas eu também acho isso. Você apenas corroborou o que eu falava. Tá cheio de gente na televisão, botando, nunca viu o cara trabalhar e fala, não, assim, alçado, é cheio de gente, tá cheio de gente. Mas, enfim, vamos em frente. Ô, Borges, você que foi lateral esquerdo, talvez o Washington não sabe, não saiba, você barrou o Júnior na praia. Gosta. Você ouviu tudo na vida, mas essa é dose para mamute em gestação. Fala, Borges. Já ouviu essa, Washington? Não. Foi meu reserva no infantil, no Juventus, no futebol de praia. Washington. Foi. Ele sabe disso. Infantil, com 10 anos de idade, faz muito tempo. O problema é o seguinte, Washington, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você está falando do técnico estrangeiro, mas eu queria saber qual o técnico brasileiro que você traria para comandar o Flamengo? Qual o técnico brasileiro que te agradaria para comandar o Flamengo? Renato Gaúcho. Só ele? Respondeu. Mais ninguém? Não, Renato Gaúcho. Só pode ter um técnico. Renato Gaúcho. Só ele, né? Tá certo. Respondeu, então. Direto, objetivo. Tem que ser assim, não pode ficar enchendo linguiça, não. Tá vendo, seu Borges? Quis fazer gracinha com o negócio de ser Barro Júnior, o cacete e tal. Olha aí, pô. Você se ferrou. É isso aí. Olha só, gente, vamos fazer mais um giro com o Washington. Tá muito bom, papo agradabilíssimo. E eu continuo preocupado, Washington. Você acha que esse treinador, o espanhol catalão aí, tomando 2, 3 porradas, a batata dele vai assar? O Flamengo tem um compromisso com ele, né? Sério. Mas ninguém suporta uma campanha ruim. Ninguém suporta. Não há treinador no planeta, não é só aqui não, no mundo todo, ninguém suporta. É uma campanha, você tem que... A torcida vai ter paciência no início, agora ela está acostumada a ver aquele Flamengo. Você vê que já com Jorge Jesus, na volta depois da interrupção do futebol, na decisão do campeonato estadual, o Flamengo não foi o mesmo. O Flamengo já não teve aquela pegada, já não teve aquela velocidade, porque os caras ficaram parados 4 meses. Você vai vendo esse campeonato brasileiro agora, como tem uma coisa que ninguém está percebendo, a quantidade de falhas de goleiros que nós temos tido agora nesses jogos que a gente tem visto, nos finais dos estaduais por aí afora. Todo jogo tem um goleiro, a exceção do caso do Corinthians, quase todos os demais goleiros falharam. Por quê? Falta do treinamento. O goleiro tem que ter um treinamento específico. O Neném Prancha, que é a figura folclórica da praia, que o João Saldanha notabilizou, diz que o goleiro tem que dormir com a bola. Se for casado, tem que dormir com as duas. Então, o treinamento é essencial. E essa interrupção de 4 meses vai fazer com que as equipes tenham muitas dificuldades agora na volta do Brasileirão. E o Flamengo, principalmente, dificilmente vai repetir aquelas atuações. Pode ganhar de outra maneira, mas aquelas atuações soberbas do ano passado, dificilmente o Flamengo vai conseguir repetir. Então, o futebol é momento, é muito difícil. Agora, se ele perder uma série de partidas, ele vai enfrentar a mesma dificuldade. Vão chamar de burro, vão pedir a cabeça dele. Cabe ao Flamengo administrar isso. Tá certo, então. Você, Jaime Luiz, faz uma pergunta para o Washington. Não, realmente o que o Washington falou é verdade, porque a responsabilidade é muito grande. E o Jorge Jesus também em Portugal vai passar por isso, né? Sem dúvida alguma, as cobranças vão ser muito grandes. Você acha que foi uma boa o Jorge Jesus ter deixado o Flamengo para voltar para Portugal? Eu acho que foi, porque ele é português, rapaz. E quando ele veio, no meu programa, no dia da chegada dele, eu tenho uns amigos, em função das minhas
portugueses, né? E alguns deles conheciam bem ele. Ele, quando veio, você português sabe disso, o português que atua fora do país e via divisas para Portugal, ele tem benefícios fiscais. E o que me contaram na época, antes dele ir para o Flamengo, ele estava ainda chegando aqui no Brasil, recebido pelo Zé Luiz do Vasco, vice-presidente de futebol do Vasco. Sim, é primo. Zé Luiz é primo dele. Zé Luiz Moreira é primo. E queria levar para o Vasco. Mas o Campelo brecou por causa do salário. Ele tentou o Atlético Mineiro. Aí o presidente brecou por causa do salário. Ele parou no futebol. Mas o que acontece? Ele tinha que vir trabalhar na América do Sul, em algum lugar, ou qualquer lugar fora de Portugal, para cumprir o período de quarentena, para não perder os benefícios que ele tinha lá. Tanto que ele veio trabalhar no Flamengo, ele não trouxe a família, o Flamengo quis alugar uma casa para ele, ele não quis morar numa parte, trouxe a malinha dele, e era visível que ele queria tanto que nos contratos ele botava, se alguém me chamar da Europa, times fantásticos de ponta, eu vou, não sei o quê. Por quê? Porque era desejo dele voltar para a terra dele, que é mais do que natural e justo, né? Ele tem a família dele toda lá, ele é português, na verdade. Então, ele sonhava que com o êxito do Flamengo pudesse conseguir. Quando ele foi de férias, que ele foi lá um tempão, ele esperava que chovessem convites. Não choveu convite. Nem o Benfica chamou porque estava bem na parada. Aí o Benfica entrou em parafuso quando ele tinha acabado de assinar contrato com o Flamengo. Aí o Benfica chamou ele aqui, fez o que ele queria fazer, sempre quis fazer, e achou que não teria oportunidade. Só por isso é que ele renovou. Tanto que o Flamengo concordou de botar a multa pequenininha, porque ele pediu isso. Porque ele sabia que se viesse um convite, ele ia querer ir embora. Eu acho até justo, o cara é português, a família dele está lá. Agora lá ele vai capinar sentado, porque o time do Benfica, o time que eu tenho visto jogar é bem fraquinho. Se ele não reforçar muito bem, e tem uma oposição forte, que tem eleição lá, tem uma oposição forte a ele, inclusive. Um dos candidatos já declarou que se eleito for, não garante que vai ficar com ele. Então é complicado a vida. Vida de técnico, olha, técnico sofre mais do que anjo da guarda da família Kennedy. É verdade, bem lembrado. Otávio Bocão, para o Washington Rodrigues, uma pergunta. Fala, Otávio. Apolinho, suponho que tenha visto, saindo um pouquinho do Flamengo, suponho que tenha visto Botafogo e Fluminense no sábado. Eu fiz pela Botafogo TV, mais uma vez aqui agradeço a oportunidade para o Emílio, Daniel, enfim. Eu queria saber de você, eu gostei muito do que vi no Botafogo, um time mais intenso, mais diferente, com a cara do Paulo Autuori já, um pouco mais de posse de bola, de controle, chegando bem à frente. Eu queria saber de você, com a contratação do Calu, se ele pode ilustrar ainda mais o que pode vir de bom para o Botafogo, também com a SA. O que você acha do Botafogo esse ano, você como comentarista que é brilhante? Olha, eu acredito muito no trabalho do Autuori, eu gosto muito dele como treinador. E ele deu uma declaração semana passada que eu achei importante, que ele quer deixar no Botafogo um trabalho feito de renovação, com vários jogadores mais jovens. E isso é muito importante, porque o Brasil hoje, com essa crise que nós estamos enfrentando, a tendência é você começar a exportar os jovens e importar jogadores veteranos. Turma da Bengala. A Turma da Bengala vai sofrer muito nessa temporada que não vai ter intervalo para treinamento, para recuperação. Então, por exemplo, esse Calu, ele foi um jogador, ele hoje não sei se é. A gente não tem ideia de olhar a forma física dele hoje, como é que ele vai chegar e se incorporar dentro de uma competição que ele não conhece, com dificuldades que são sérias. Todos esses veteranos que vieram vão ter dificuldade, porque nós não vamos ter tempo de recuperação de jogador contundido, trabalho de regeneração depois das partidas. É provável que a CBF tenha que diminuir o intervalo entre uma partida e outra, cheio de viagens. Então, a parte dos veteranos pode sofrer um pouco. Mas o Botafogo está temperando bem com a garotada. Tem garotos bons de bola. Eu sou muito fã do zagueiro, esse Benevenuto. Apesar de o tipo físico dele não casar bem com a função, ele se supera, ele é um jogador extraordinário, uma antecipação muito boa, velocidade, bolas altas, ele está presente. Enfim, são vários jogadores que aparecem muito bem nessa nova geração que o Autuori está cultivando lá. É verdade. Faltou você, Jorge, para fechar o papo com o Washington Rodrigues, ou esqueci de você, não? Hein, Jorge Ramos? Eu vou fazer uma pergunta rápida aqui. Ele falou de calendário. O
calendário já era apertado quando estava tudo normal, Washington. Agora o calendário ficou mais apertado ainda. Como é que você vê esse calendário, essa reformulação do calendário brasileiro? É muito jogo, pouco tempo de treinamento. Qual é a tua opinião? Olha, vai ser pior, né? Esse ano vai ser pior. Você tem o Campeonato Brasileiro, você tem Copa do Brasil, você tem a Copa Sul-Americana, você tem a Libertadores, você tem a eliminatória da Copa do Mundo. Isso no barato, né? Fora as competições paralelas. Então, o que acontece? Quem não tiver um elenco muito ajustado, muito firme, vai ficar no caminho. Então, vai ser muito difícil fazer prognóstico aqui. Eu não sei nem se nós teremos, porque se você for olhar, a Argentina disse que não vai autorizar a vinda de equipes dela para o Brasil, da pandemia. A Bolívia é a mesma coisa. A FIFA já sugeriu fazer as eliminatórias sul-americanas na Europa, para evitar o problema. Só que os times, as equipes, as seleções que tiram partido da altitude, caso da Bolívia, da Colômbia, enfim, do Equador, evidentemente que não vão concordar com isso, porque essa é a grande vantagem deles. Então, não sei se esse calendário não vai ter que ser repensado ao longo do caminho. O próprio Campeonato Brasileiro, determinadas cidades, de uma hora para outra, podem fechar. Em Porto Alegre, vira e mexe, fecha. Né? Agora mesmo o prefeito teve que ir lá se virar para poder autorizar que fossem permitidas partidas na cidade, lá na Arena do Grêmio e do Beira-Rio. O que aconteceu? O pessoal do shopping começou a reclamar, das academias, futebol pode, aqui não pode. Então, tem lugares em que você vai ter problema ao longo da competição. Então, vai ser um calendário muito apertado e de difícil administração para os treinadores, porque não vai ter tempo de treinamento, você não vai poder apurar uma forma, vai ter, na metade do caminho, equipes que vão perder jogadores nas transferências, nas janelas, treinadores que provavelmente vão sair pelos resultados, e não vai ter tempo de você se reorganizar, de você treinar, de você se preparar. É jogo em cima de jogo. E lembrando que jogador de futebol é um ser humano como qualquer um de nós. Tem a família dele, tem os filhos. Ele tem que ter o momento dele para ficar junto da família e tal. Isso não vai acontecer. E já as férias já foram cumpridas. Agora vai direto até dezembro do ano que vem. Já que o Bocão puxou o Botafogo, o que você espera rapidinho do Flamengo? Você falou, mas enfim, dos 4 do Rio de Janeiro no Brasileirão começa agora. Olha, o Flamengo está pronto, é só não mexer, tem que deixar no piloto automático. O Fluminense, o Odair faz um bom trabalho lá, pode ser que o Fluminense se recupere bem. Para campeão, acho um pouco provável que os do Rio, a não ser o Flamengo, briguem pelo título. Mas acho que o Botafogo vai fazer, e o Vasco está tendo um trabalho quietinho que vai render frutos. Pode estar ligado no Vasco aí, com as dificuldades que ele está enfrentando, de dinheiro inclusive, mas ainda assim o Vasco vai ter uma presençazinha no campeonato. Então ninguém cai para você do Rio de Janeiro, ninguém vai brigar lá embaixo. Eu acredito que não. Eu não sei. O futebol não comporta adivinhação. Eu não sei, mas eu suponho que não e torço para que não aconteça. Tá certo, então. Estamos chegando ao final do nosso Max Sport. Antes de encerrarmos, agradecendo a presença do Washington Rodrigues, do Jaime Luiz, do Jorge Ramos, do Otávio Bocão, do Carlos Bosch. É um depoimento pessoal meu. Pode botar, o Dani, bota o Washington na tela com a gente aqui também, todo mundo, porque eu queria fazer um depoimento pessoal, porque há alguns anos já, o Washington ficou viúvo, Dona Maria Lúcia já está com o Papai do Céu, e eu moro no Recreio, o Washington mora no Recreio também, e eu encontrei o casal na Moedo, que era tudo que se constrói, tinha parado na Moedo para comprar lá, né? Não é propaganda, porque não precisa, é uma empresa consolidada, mas de qualquer maneira, eu cumprimentei o Washington, porque trabalhávamos juntos na Globo e tal, e Dona Maria Lúcia veio falar comigo, acho que não estava nem perto, falou: Ricardo Mazella, eu queria parabenizá-lo pela sua condução do programa, tanto na TV educativa, e começou a falar que você é isso, encheu a minha bola, você é muito bom, aquilo foi de uma generosidade, foi de um carinho, foi de uma sinceridade, porque eu não tinha a menor, eu nunca frequentei a casa do Washington, sei lá, umas 2 vezes a pelada no Montanha, e ela poderia ficar calada. Então eu queria fazer de público um agradecimento para ela através de você, Washington, porque eu nunca mais esqueci disso, já fazem anos. Então eu queria mandar um beijo para ela, tenho certeza que ela está com a gente aqui, vendo você, vendo a gente, pelo carinho que ela teve comigo, e até hoje jamais
vou esquecer. Com essas palavras, eu agradeço a você a presença aqui no Max Esporte, viu, Washington? Eu que agradeço a você, a todos os companheiros, muito obrigado. Quanto a Maria Lúcia, eu me lembro desse dia. Fui eu que mandei ela fazer isso. Maria Lúcia, não acredite no seu marido. Você conhece bem o seu Washington, tá bom? Um beijo, Washington. Obrigado a todos pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado do programa, com a presença deste monstro da comunicação esportiva, o Washington Rodrigues, ao lado dos meus mosqueteiros, Otávio Bocão, o Jaime Luiz, o Jorge Ramos e também o Carlos Bosch. Uma ótima semana para vocês, chegando o Campeonato Brasileiro, terça-feira que vem, aqui juntos com muito, mas muito mais aqui no Max Esporte. Tchau, galera!